Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender a utilizar o componente ListBox. Nós vamos aprender também alguns recursos e eventos do Textbox, muito interessantes, principalmente quando a gente precisa ter uma tela de rápida digitação. E vamos principalmente nessa aula aprender a utilizar uma variável do tipo array. É um recurso muito importante que existe em quase todas as linguagens e possibilita uma série de vantagens, trabalhando com o conteúdo das informações em memória, ao invés de trabalhar em disco ou em outro tipo de armazenamento. Bom, mais para frente a gente vai detalhar então como utilizar o array. Vamos começar com o listbox e com um campo textbox. Então foi o que eu coloquei aqui na minha janela. Eu criei um formulário, abri um projeto simples, um Windows Application, como a gente vem fazendo até agora. Coloquei um listbox, coloquei um textbox. Textbox a gente já colocou anteriormente. O listbox, o que eu fiz para colocar um listbox? Simples, aqui do lado eu tenho um componente chamado listbox. Eu clico nele, puxo aqui para o lado, reparem o formato do cursor, clico, seguro e abro. Segurando o clique ainda, eu vou abrindo até chegar no tamanho que eu quero. Aí quando eu soltar, está incluído o listbox, né? Então ele criou aqui, como ele já tinha criado um listbox 1, ele criou agora um listbox 2. Eu não preciso do listbox 2, foi só uma demonstração de como incluir um listbox no formulário, né? De forma que eu vou apagar, vou retirar o listbox 2 do meu formulário. Para retirar, eu clico em cima dele, selecionando o objeto e pressiono Del. Pronto, removi o listbox 2 do meu formulário. Bom, o listbox 1 já está aqui também o meu textbox, né? Eu vou fazer um exercício aqui que se parece muito com caixa de supermercados. Imagina que eu tenho um caixa de supermercado, estou fazendo um sistema para um caixa de supermercado, né? Ou de farmácia, qualquer caixa, né? Em que será digitado um número aqui, um código numérico de um produto, e aqui no listbox aparece o produto. E vai aparecendo em sequência, um abaixo do outro, conforme eu for registrando aqui no textbox, né? Isso já está pronto. Vamos ver como funciona. Eu clico aqui no Start e já começa a minha tela a funcionar. Bom, vejam que eu vou digitar o número. Eu digito o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e já pulou para dentro do listbox, o número que eu digitei. Aí eu digito o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7 e sem apertar o Enter ou Tab ou qualquer outra tecla, eu após digitar 5 dígitos, ele automaticamente é transferido para dentro do listbox. Isso é muito rápido, muito veloz. Reparem que eu não precisei ter um botão aqui de OK. O que, se eu colocar um botão, imagine se eu colocar um botão de OK para uma caixa de supermercado, ela teria que ter uma das mãos livres para com o mouse vir aqui e clicar no botão OK para o número pular então para dentro do listbox. Isso fica muito inviável, né? Imagine que ela está manuseando objetos, pesando alguns componentes, se for um supermercado, embalando alguma coisa. Então é importante estar com as mãos livres, né? Esse código aqui, ele pode estar sendo lido também através de um código de barras, né? Aquele leitor de código de barras que se passa no produto e identifica um código que é o código do produto. Ou então o mercado ou a farmácia pode também imprimir os seus próprios códigos de barra e automaticamente a numeração vai passar para cá, tá? Agora, como é que eu fiz isso
Porque normalmente o campo textbox, ele abre um campo de texto em que você pode digitar à vontade. Você pode digitar aqui 20, 30 caracteres à vontade aqui. Não, como é que eu limito para que em 5 ele pare e jogue aqui para dentro, né? Vamos ver isso agora. Vou parar a minha execução, vou entrar aqui na aba aonde está justamente o código, e aqui está o código. Que esse código está dentro de onde? O primeiro ponto que nós temos que observar. Ele está dentro do form 1. Ah, muito bem. Faz parte do form 1. Ele está dentro de uma função chamada testbox1 underline taste changed. O que é taste changed? Taste changed é mudança de texto. O que nós temos que entender é quando é que ele vem executar o que está dentro dessa função. Ele vem executar sempre que textbox 1 sofreu alguma mudança no seu conteúdo. Então, imagine que eu estou fazendo a digitação. Digita o primeiro caractere, ele vem aqui para dentro, executa essa função. Digita o segundo caractere, ele vem aqui para dentro, executa essa função. Terceiro caractere, quarto caractere. Aí eu teclo backspace. Backspace é aquela tecla de retorno para limpar o que foi digitado. Ou então aperto a tecla del, né? De apagar também. Ele vem aqui para dentro. Ou seja, ele vem aqui para dentro sempre que for mudado o texto que está dentro de textbox 1. Tá? Essa é uma dos eventos possíveis de se usar do componente textbox. Então, todos os componentes eles têm vários eventos que podem ser utilizados para botar o seu código lá dentro. Depende do que você quer fazer, né? Já foi falado em algumas aulas atrás um pouquinho sobre isso, vale a pena só relembrar rapidamente. Reparem que eu aqui em cima eu seleciono. Então, eu estou com o textbox 1 selecionado, que é o meu objeto aqui que eu selecionei, e aqui do lado aparecem todos os eventos que eu posso selecionar. Por exemplo, mouse click. Se eu clicar aqui em mouse click, reparem que ele criou aqui uma nova função aqui, né? Private sub, textbox 1, mouse click. Quando é que ele vem executar essa função aqui? Simples, quando o mouse for clicado sobre textbox 1. E aqui dentro você vai descrever o que você quer que aconteça nesse caso. Olha, quando o mouse for clicado sobre o textbox 1, eu quero que apareça uma mensagem box com uma mensagem, ou eu quero que apite, que toque um som, qualquer coisa, né? É só um exemplo aqui que eu estou dando. Então, dessa forma, você pode escolher aqui uma série de eventos aqui. Naturalmente, tem que entender o que cada um deles faz, mas o nome deles já sugere, né? Por exemplo, esse aqui, o mouse double click. É duplo clique em cima do campo text box, né? E por aí vai. Tem diversos aqui. Resize é mudança do tamanho, mudaram o tamanho do text box. Tem muitos aqui, tem que entender cada um deles, tá? No caso de dúvida, puxa, como é que eu sei isso aqui? Como é que eu vou saber que faz esse cara aqui? Simples, você vai no Help, que é sempre uma opção aqui, você tem o Help do Visual Basic, como eu faço, pesquisa, index, né? E você sempre pode também, marcando um conteúdo, apertar F1 e aí ele vai procurar o help sobre aquele conteúdo que você clicou. Por exemplo, eu estava com o mouse click selecionado, ele vai tentar me carregar e vai tentar localizar algum conteúdo sobre esse comando ou essa mensagem. Muito bem, voltamos. Vamos tirar essa parte aqui do mouse click, que foi só um exemplo. Bom, está entendido então como eu coloquei aqui o textbox 1 Taste Changed. Está entendido que ele vai executar essa função sempre que mudar o conteúdo do campo textbox 1.
Muito bem. E o que acontece quando ele entra aqui dentro? Bom, isso tudo aqui eu digitei, né? Esse if, o conteúdo desse if eu digitei. No if eu estou perguntando if, ou seja, se len, essa len, ela é uma função do Visual Basic. É uma função. Como é que eu sei que é uma função? Bom, é uma função. Toda função, ela tem parênteses. Ela tem parênteses. E dentro dela, dentro do parênteses, tem o que eu estou passando de parâmetro. Então, reparem que a função len, ela é uma função, tem os parênteses, e está recebendo como um parâmetro de entrada textbox1.text, ou seja, o conteúdo do textbox1 está recebendo como parâmetro de entrada. E ela traz de retorno, ela traz o tamanho em quantidade de caracteres dentro dessa string aqui. Então, você sempre tem que passar como parâmetro para além a quantidade de caracteres. Desculpem. Você sempre tem que passar como parâmetro é, uma string. Normalmente uma variável string, ou então um parâmetro, no caso aqui text, né? Que é uma propriedade do textbox1 que contém uma string, né? Que é do formato string. Então ela vai me retornar o tamanho em quantidade de caracteres. Então a primeira vez que eu digitei o primeiro caractere, vai entrar aqui dentro. Len textbox1.text vai ser 1. O resultado disso aqui vai ser 1. Muito bem. 1 é maior ou igual a 5? Se for, então, então, execute o que está dentro do if. 1 não é maior ou igual a 5. Então, com isso, ele só vai executar o que está dentro do if aqui depois que textbox1.text tiver 5 caracteres. Então, ele vai digitar o primeiro, vai entrar aqui dentro, não vai executar o que está dentro do if, vai entrar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando chegar o quinto, o resultado de len textbox1.text vai ser igual a 5, ou seja, maior ou igual. Ok, é verdadeiro então. Aí ele entra e executa essas duas linhas de dentro. Bom, o que são essas duas linhas aqui de dentro? O que eu mando fazer aqui? Listbox1.items_add é um comando do listbox1 em que eu estou dizendo, olha, eu tenho o listbox1 e o listbox1 ele contém itens lá dentro, que são linhas. Cada linha contém um item. Então, adicione a esses itens e aí o parâmetro que eu quero então enviar para que ele adicione, que é o quê? É o conteúdo de textbox1. Que naturalmente são os 5 caracteres digitados. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 5 números qualquer. Bom, textbox1.text igual a aspas, aspas, simplesmente joga vazio dentro de textbox1.text, limpando o campo para uma nova digitação. Então, é só isso. Eu digito 5 caracteres, ele entra aqui dentro, pergunta se chegou aos 5 caracteres. Se chegou, ele entra, adiciona ao list itens 1.box e esvazia o textbox 1.text para uma nova digitação. E começa tudo de novo com mais 5 caracteres. Vamos ver executando isso agora. Mais uma vez, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já pulou para lá no 8. Eu aqui falei um número a mais. Então vamos agora 9, 8, 7, 6, 5. Já foi para lá. 4, 3, 2, 1, 2. 4, 5, 6, 7. Tá, pá, 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 pá. E ele vai digitando. E se eu digitar letras? Já vai também. Também vai, porque é um campo de texto, text box. Então são 5 sempre. Ele vai respeitar a quantidade que você colocou. O len, ele traz a quantidade de caracteres do text box. Chegou a 5, ele entra aqui nessa função e joga para dentro do list box onde foi digitado. Bom, no meu supermercado,
vão ser só números, nada de caracteres. Até porque provavelmente vão estar sendo lidos esses números aqui com um leitor de código de barras. Muito bem. Então, com isso, nós aprendemos que o meu listbox, ele na verdade ele contém várias linhas que ele chama de itens, aonde eu posso estar relacionando os produtos comprados, por exemplo, em um mercado. Ou posso ter uma lista com nomes e telefones para que o usuário selecione um. Aí, quando ele seleciona um nome com um telefone, aqui aparecem os outros dados do cliente. Né? Pode ser uma lista de clientes no meu listbox. Então, assim é utilizado o listbox. Né? Você coloca os itens lá dentro, ele vai mostrar, e tanto pode servir para o usuário selecionar um item, ou simplesmente para visualizar, como a nossa lista de mercado aqui está fazendo. Muito bem. Bom, o que eu quero agora? Vamos pensar. O que eu gostaria, na verdade, é que ao digitar um número aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ao invés de aparecer aqui no listbox 1, 2, 3, 4, 5, apareça aqui o nome do produto, pode até aparecer 1, 2, 3, 4, 5, mas tem que aparecer o nome do produto, por exemplo, maçã, e do lado o valor do produto. A gente pode até acumular aqui embaixo, depois vamos fazer isso, botar acumulando o total dos itens digitados. Então ele vai ter, na verdade, uma lista com itens, com o nome do produto do lado, né, com o valor do lado de cada produto, e aqui embaixo vai aparecer o total somado dos produtos acima. Né? Fantástico. Eu posso depois até ter um botão aqui para apertar para imprimir, ou simplesmente um botão para fechar o caixa, é onde ele vai imprimir isso, limpar e imprimir uma nota fiscal, ou o que eu quiser fazer aqui. Muito bem, mas como é que eu faço isso? Né? Vamos pensar. Bom, a maneira mais simples seria então eu, aqui dentro do if, eu posso colocar um if, na verdade aqui antes do list box eu poderia colocar if text box 1 ponto text maior não, desculpe, igual a 1, 2, 3, 4, 5, então, reparem que ele já me bota o endif aqui de baixo, né? E o que eu estou dizendo, olha, se foi 1, 2, 3, 4, 5 que você digitou, então você me coloque o textbox 1.text mais, abre aspas, barra, fecha aspas, só para separar o nome do produto, mais, abre aspas, maçã, fecha aspas, mais, abre aspas, R dólar, 1,20 reais. Reparem que como são strings, né? Esse aqui é uma string, esse é uma outra string, ou seja, um conjunto de caracteres, né? Isso é uma string. E esse aqui também é uma string. Eu consigo, com sinal de mais, concatená-los. Ou seja, ele vai concatenar um com o outro e imprimir todos juntos. Né? Ah, poderia aqui estar tudo como uma string só? Poderia, sem problema nenhum. Tá? Vamos botar inclusive aqui uma barrinha. Pronto. Bom, dessa forma como está aqui, ele só vai entrar aqui dentro se o textbox 1 for maior ou igual a 5. Ele vem aqui e aí ele pergunta, textbox é igual a 1, 2, 3, 4, 5? Se sim, então imprima
o número 1, 2, 3, 4, 5, traço, maçã e o valor. E limpa para uma nova digitação. Se eu digitar qualquer outro número de 5 caracteres agora, ele vai entrar dentro desse if, vai vir aqui, vai perguntar, é 1, 2, 3, 4, 5? Não, não é. Então vem, sai aqui do endif, sai desse endif aqui e não faz absolutamente nada. Tá? Não vai jogar outro número diferente de 1, 2, 3, 4, 5, ele não vai jogar dentro do list box como estava acontecendo antes. Vamos ver isso como funciona? Executar. Opa, deu um erro. Vamos ver o erro então. Ah, olha que erro fácil aqui, bobo, olha. Aqui embaixo eu tenho o erro, né? A gente já viu isso antes. Clicando em cima dele, ele me diz, olha, esse if está sem um endif. Né? Acabou o endif dele ficando embaixo desse if. Olha a grande vantagem, a gente pode ver a grande vantagem aqui de se indentar o texto. Porque você consegue ver exatamente, olha, esse if está atendido com endif. Mas esse if aqui não tem um endif para ele. Então é isso que ele está reclamando. Se eu abrir um if, eu tenho que ter um endif. Então está aqui, eu coloco o meu endif. Então agora eu tenho if, endif. Vamos executar. E agora, sem problema nenhum, está aqui executando. Bom, se eu digitar 98765, 4, 3, 2, 1, reparem que nada acontece. Nem, mas quando ele chegou a 5 caracteres aqui, ele não tinha que ter limpado para eu digitar novos 5 caracteres? Vejam aqui aonde ele está limpando. Ele está limpando o textbox 1 somente dentro do if, que pergunta se o valor é 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele só vai entrar aqui dentro para limpar se o número for 1, 2, 3, 4, 5. Então, por isso não limpou. Vamos corrigir. Vamos pegar esse textbox aqui, limpando o conteúdo. Vamos botar do lado de fora desse if. Pronto. Ou seja, se chegou a 5, ele entra dentro do if, pergunta se é 1, 2, 3, 4, 5. E independente de se é ou não, ou seja, está aqui do lado de fora, ele vai limpar sempre. Vamos ver se funciona. Executar. 98765. Opa, limpou e não jogou nada dentro do list box. Isso já era previsto, né? Ele só vai jogar dentro do list box se eu digitar 1, 2, 3, 4, 5. E olha só como ficou. 1, 2, 3, 4, 5, maçã, R$ 1,20. Muito bom. E se eu digitar de novo? 1, 2, 3, 4, 5. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. Muito bem, está funcionando. Né? Eu posso dar um espaçozinho a mais aqui para ajeitar o texto e tal. É só dar um espaço a mais também aqui, ó. Pronto. Aqui. Vai ficar mais espaçado agora, mais organizadinho. Aqui está, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, visualmente está muito bom. Bom, e se eu tiver outros produtos? Se eu tiver 20 produtos, por exemplo, eu teria que fazer um if desse aqui para cada produto. Vamos fazer mais um. Ctrl C, Enter, Ctrl V, descarrega. Eu mudo aqui para 1, 2, 3, 4, 6 e vou chamar esse aqui de uva. E o preço da uva vai ser um pouco mais caro. Eu vou botar aqui R$ 4,50. Muito bem, vamos executar. Eu já sei que 1, 2, 3, 4, 5 é maçã. E eu já sei que 1, 2, 3, 4, 6 me aparece a uva. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. E ele vai montando então a lista do que foi comprado. Muito bem. E esse número do código na frente fica feio, né? Eu acho que não fica muito visual, a gente pode tirar ele fora. Bom,
E para somar os valores que estão aqui dentro? Aí já complicou, não é? Porque os valores todos estão no formato string, né? Como é que eu conseguiria depois somar isso tudo no final? Já começou a complicar, começamos a ter problema. Sem falar que eu teria que repetir esse if e diff aqui 10, 20, 30, 40 vezes, 1000 vezes, dependendo da quantidade de produtos que eu tenho na minha loja. Então começamos a ter esse problema com esse código, usando ele dessa forma. É porque nós estamos usando aqui não a forma adequada. Nesse momento, a gente já começa a pensar, sempre que eu tenho que guardar um valor associado com um código, em diversos códigos e diversos nomes, né? Na memória, para perguntar se esse é igual àquele, ou até para procurar dentro dessa lista, eu paro e chego à conclusão de que eu tenho que usar um vetor, também conhecido como array. Bom, vamos então no nosso quadro negro, ou branco, entender melhor o que é um vetor ou um array. O vetor ou array é uma variável com um índice que permite guardar vários itens dentro dela. Bom, uma variável comum você já aprendeu. É como se fosse uma caixinha que você joga dentro dessa caixinha um valor e cada vez que atribui um valor novo, substitui o antigo, não é? Então a declaração de uma variável x, por exemplo, comum seria din x as integer. Então, dessa forma, você declarou uma variável x como inteiro, criou uma caixinha para receber números inteiros. A atribuição do x será, a atribuição é como eu jogo um valor dentro da caixinha. Eu faço x igual a um número, ou até uma conta, eu posso botar uma conta do lado de cada igual, o resultado da conta ele vai estar jogando dentro de x, que é uma caixinha só. Mas o mais importante de entender é que é uma caixinha só. Ou seja, se eu jogar um outro valor dentro de x, ele sobrepõe ao que estava antes aqui. Você perde o valor anterior e entra o valor novo aqui dentro. Um array, ele funciona um pouco diferente, porque ele não é uma caixinha, ele é um conjunto de caixinhas com o mesmo nome e com um índice que aponta para a primeira caixa, segunda, terceira, quarta ou quinta ou sexta. Né? Posso ter aqui centenas aqui de caixinhas aqui, depende de quanto você precisar. E justamente na declaração do array é que você define qual o tamanho de caixinhas aqui, a quantidade de caixas aqui, quantidade de variáveis aqui que você vai ter no teu array. Então, nesse meu exemplo aqui, eu declarei com 5, din x 5 as integer. A única diferença da variável comum, reparem, é que o x ele tem um abre parênteses, 5 fecha parênteses. Isso já indica para o VB que se trata de um array e que ele deve guardar 5 posições na memória ou 5 caixinhas para guardar os valores. Na verdade, ele considera mais uma caixinha aqui, que é o índice 0. Eu costumo não trabalhar com índice 0, trabalho só com índice 1 para frente, e isso fica mais fácil aí o trabalho. Bom, é, vamos então considerar que foram criadas 5 caixinhas. A atribuição dessas caixinhas, como é que eu jogo valores dentro dela? Né? Como é que eu faço uma atribuição? Simples, continuo usando parênteses e dentro do parênteses eu coloco o número da caixinha que eu quero jogar o valor. Por exemplo, se eu faço x, abre parênteses 3, fecha parênteses igual a 10, ou seja, a terceira caixinha do array x está recebendo o valor 10. Se eu faço x1 recebe 8, é igual a 8, a primeira caixinha recebe 8. x5
recebe 9, a quinta caixinha está recebendo o valor 9. Naturalmente, as que eu não jogar valor nenhum vão ficar vazias, como uma variável normal, que eu também não faça nenhuma atribuição, também vai ficar vazia até receber uma atribuição. Ok? Então entendemos agora aqui um pouco o que é um array e como ele funciona com os índices, que são os valores aqui dentro do parênteses que apontam justamente para a caixinha ou a variável que eu vou estar jogando o meu valor. Vamos voltar então agora para o nosso programa em VB. Muito bem. Vamos então criar o nosso array e vamos escrever o código como deve ser escrito, não dessa forma aqui como está. Vamos apagar esse conteúdo aqui. Pronto. Eu preciso de criar um array. Na verdade, eu vou criar 3 arrays. Vão ser 3 variáveis no formato array com até 100 posições. Você pode ter 1000 produtos, 100 produtos. No exemplo que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer com 100. Vocês podem até modificar e fazer com mais, né? Eu sempre digo que é importante você estar seguindo a aula e estar fazendo o seu exemplo da sua forma, também em paralelo, para estar aprendendo, né? Muito bem. Bom, é uma variável, mas é um array e vai conter os códigos dos produtos. E eu vou querer utilizar em todo o meu programa, não só dentro dessa função. Quando eu crio uma variável dentro de uma função, por exemplo, se eu criar uma variável aqui, din, a variável valor, uma variável simples, não é um vetor, as integer. Pronto. Criei uma variável valor. Essa variável valor, ela só vai estar sendo utilizada dentro da função sub. Se eu tiver uma outra função, por exemplo, 2 cliques aqui no fundo da form, e ele me abre o form load. Form load é o evento que vai ser executado ao carregar o form, ou seja, logo no início. O que acontece logo no início? E eu precisar aqui mencionar valor, atribuindo, por exemplo, valor, um número qualquer, digamos que o valor valha 120, né? Ele não reconhece essa variável valor. E me dá um erro aqui embaixo, olha, nome valor não é declarado, não está declarado, né? E isso vale tanto para inteiro quanto para string, qualquer tipo de variável, por exemplo, aqui, nome, vamos chamar aqui de string, declarada dentro dessa função textChanged, não vai ser reconhecido em outras funções. Se eu precisar utilizar aquela variável declarada ali em outra função, não vou conseguir. Então eu estou aqui utilizando ela aqui dentro, vou escrever aqui, pronto. Reparem que quando eu atribuí um valor para ela, ela parou de dar aquele warning aqui embaixo. Ela dá um warning dizendo, olha, você não está usando, você declarou, mas não está usando, olha. Unassuming local variable, nome. Ou seja, você declarou, mas não está usando. É um warning. Um warning é um aviso, né? Não é um erro propriamente dito. É um aviso. Ele vai conseguir executar, mas ele está te dizendo, olha, você declarou, mas não está utilizando. No mínimo, você tem que limpar lá. Bom, mas voltando aqui. Uma variável declarada dentro dessa função, ela não pode ser usada em outros locais do programa, né? Ora, bolas, mas eventualmente, eu vou precisar criar uma variável com um determinado valor
e eu vou querer que esse valor ele seja possa ser trabalhado e pesquisado em várias funções diferentes. Como é que eu consigo isso? Muito simples. Bom, deixa eu apagar aqui o form load com esse valor, né? Muito simples. Eu venho aqui dentro daqui da área que contém aqui a minha Windows Application e eu vou incluir um módulo. Botão direito, adicionar módulo. E eu aqui tenho as opções do que adicionar ao meu projeto. Dessa vez eu vou adicionar um módulo. Dois cliques no módulo, incluir um módulo. Muito bem, se eu quero que uma variável seja reconhecida em todos os formulários, em todas as funções do meu programa, do meu conjunto de formulários, da minha aplicação, eu tenho que declarar como pública aqui. E eu vou declarar então public. Public. Vou declarar três variáveis. Vou declarar public valor, valor as. E aí eu tenho que escolher um tipo aqui para valor. Pode ser inteiro? Não, não pode ser inteiro. Por quê? Porque inteiro não vai me permitir os centavos. Ele não vai permitir que esse conteúdo tenha centavos. Então eu tenho que declarar um outro tipo qualquer. Pode ser double ou pode ser, eu vou usar aqui o single, que é um tipo que permite centavos, que permite as casas decimais e não é tão grande como o double. Eu vou criar um outro array chamado produto, também de 100 posições, só que esse vai ser um string, que vai receber o nome do produto. Por exemplo, maçã, banana e assim por diante. E eu vou criar um outro que vai conter o código. Aquele 1, 2, 3, 4, 5 que a gente estava digitando vai estar aqui dentro. E eles têm, esse aqui vai ser inteiro, integer, tá? Muito bem, está criado então os três arrays e eles têm uma relação entre eles. Ou seja, produto 1 é a maçã, valor 1 é o valor da maçã, código 1 é 1, 2, 3, 4, 5, que é o código da maçã. Então reparem que o índice vai ser o relacionamento, o que liga eles vai ser esse índice que vai estar sempre dentro do parênteses. Então o código 2 vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo. O produto 2 vai ser banana. E o valor 2 vai ser o valor da banana. Tá? Então, o relacionamento entre eles vai ser o número que está aqui no índice. Tá? E a gente vai trabalhar dessa forma. Vamos voltar ao código agora, ao código do meu formulário. Muito bem. Voltamos então ao código do programa e eu já incluí aqui um código que eu vou explicar exatamente o que tem em cada linha aqui. Para ganhar tempo eu já incluí, mas não se preocupem, eu vou estar explicando o que faz cada ponto desses aqui que eu incluí. Bom, aqui embaixo, vamos começar por aqui. Eu, dentro do form load eu falei agora há pouco, é aquele evento do form, né? Ele entra dando dois cliques no formulário, no design, na área de design, se der dois cliques no fundo do formulário, ele entra aqui, ó. Ele aparece para você. Bom, no form load eu incluí essa linha, carrega underline dados, ou seja, eu estou chamando uma função minha que eu estou criando e eu estou inventando, tá?
Muito bem. E o que que faz essa função? Aí eu criei a função aqui embaixo. Aí eu digitei essa linha, private sub carrega dados, private sub carrega dados, end sub e o conteúdo da função. Nessa função, eu estou criando o primeiro item do meu array, né? Na verdade, são três arrays, aonde produto 1 é maçã, o código é 1, 2, 3, 4, 5 e o valor é 1 e 20. E reparem que eu tenho que usar o ponto por estar utilizando uma linguagem no padrão americano aqui, financeiro, né? Bom, vamos incluir aqui um produto 2. Produto 2 será, eu vou colocar uva. O código 2 eu posso botar aqui o que eu quiser. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Não, 1, 2, 3, 4, 6. Pronto. Lembrando que eu tenho que ser 5 números. E o valor 2 é o valor da uva. Qual é o valor do quilo de uva? Digamos que seja 4,50. Muito bem, eu tenho dois itens. Eu posso ter 100 itens aqui. Ele só vai passar por esse trecho aqui de código uma vez. E vai carregar todo o conteúdo disso aqui na memória dele. Dentro de produto, dentro de código e dentro de valor. Dentro desses três arrays aqui, que tem 100 posições. Cuidado, se passar de 100 posições, você tem que vir aqui no módulo e aumentar aquela declaração inicial. Bom, e só vai passar por aqui uma vez quando carregar o formulário. Carrega o formulário, ele vem aqui, executa esse chamado, vem aqui, executa essas linhas, jogando na memória e pronto. Carregado na memória, está pronto para executar o meu programa. E o que vai acontecer? Bom, continua acontecendo o que estava previsto antes. Eu tenho aqui uma função textbox1, text changed, ou seja, qualquer mudança no textbox1 ele vai vir aqui para dentro. Eu declarei aqui uma variável chamada show, booleana. Só lembrando, uma variável booleana é aquela que assume valor verdadeiro ou falso. Bom, vamos ver para que mais adiante. Aqui é o if que eu pergunto se o valor é maior do que 5, ou seja, se a quantidade de caracteres chegou a 5. Se chegou a 5, então, aí eu faço um for next. Vejam aqui, eu tenho um for de 1 até a quantidade do meu array. No caso, eu tenho dois itens, foi quanto eu digitei aqui embaixo. Então, eu vou botar aqui de 1 até 2. E ele, para cada um dos meus itens, ele vai fazer a seguinte pergunta. Se código T, o que é código T? Ele vai substituir esse T aqui pelo, pelo valor aqui do for. Bom, ele vai entrar aqui no for, então, e a primeira vez que ele descer, ele vai estar com T valendo 1, e aí ele vai perguntar, olha, o código 1 é igual ao que está no textbox text? Se for, ele entra dentro do if e executa essas duas linhas dentro do if aqui. Se não for, ele segue no next, volta, e aí o t assume valor 2 e ele desce de novo. Se código 2 é igual ao textbox text, então ele entra dentro do if. Se não for também igual, ele sai fora do endif e aí sai fora do next. Significa que nenhum dos dois foi encontrado. Tá? Aí é que tá. Aí eu criei uma variável achou, né, booleana, e eu jogo dentro dela o valor true, ou seja, verdadeiro, se ele tiver achado. Se algum dos itens for satisfatório aqui, for igual a essa condição aqui,
ele vai atribuir a show o valor true. Se não, a show, se não ele vai sair aqui, a show vai estar com valor falso, ele vai perguntar, a show é igual a falso? Então message box, item não encontrado. Olha só, ele vai jogar até uma message box dizendo, olha, esse item eu não encontrei, né? Muito legal. E o text box 1, aí no final aqui de tudo eu limpo o conteúdo do text box 1, né? E aí estou pronto para uma nova digitação. Muito bem. À medida que eu digite aqui, olha, 100 itens aqui, né? Por exemplo, vou digitar mais um item aqui, ó, produto 3. Qual produto 3 podemos colocar aqui? Vamos colocar banana, botar em maiúsculo, igual ao outro, igual vem os outros. Vamos botar código 2, código 3, aliás. Código 3 é igual a, vamos botar 3, 3, 3, 3, 3, pronto, tudo 3. E o valor 3, vamos colocar 3,33, para ficar fácil da gente lembrar. E errei aqui, não é vírgula, é ponto, né, por causa do formato americano. Joia. É bom que ele já indica logo, né? Muito bem. Feito isso, acho que nós podemos executar para ver como se comporta. Aqui está a minha tela. Muito bem. Então vamos começar com a maçã. 1, 2, 3, 4, 5. E ele me coloca, olha, a maçã, o valor dela é 1,2. Ah, poderia ter colocado aqui um R dólar para ficar bem claro que é o valor, né? E poderia até ter formatado esse valor aqui para botar num formato de vírgula 00. Poderia. Depois nós fazemos isso. Bom, vamos continuar então. 1, 2, 3, 4, 6 é o código da uva, mas voltou a aparecer a maçã. Por quê? Vamos analisar o código então. Nós reparamos que, bom, ao digitar o código da banana, deveria aparecer a banana e apareceu a maçã. Por quê? Olha só. O que eu estou fazendo aqui? Eu coloquei que ele deve imprimir o produto 1 e o valor 1, que é o valor da maçã. Então, ele sempre, para qualquer um dos produtos, ele vai sempre mostrar a maçã aqui. Tá? O que deveria ter aqui no lugar de 1 é o T. Por que o T? Simples, ele passa aqui várias vezes. O T cada hora tem um valor. Ele tem um valor do o código 1, ou o valor 2, ou o valor 3, ou o valor 4, ou o valor 5. Ele não sabe qual que o código vai bater com o que está no text box. Quando bater, ele quer usar esse mesmo índice aqui para imprimir o seu produto e o seu valor. Ou seja, se ele achou o código 1 igual ao text box, ele quer imprimir o produto também 1 e o valor 1. Se ele achou o código 2, ele quer também imprimir o produto 2 e o valor 2. Se ele achou o código 50 igual ao text box, ele quer imprimir o produto 50 e o valor 50. Então, o T tem que estar aqui dentro desse parênteses e não o 1. Tá? Muito bem, e se eu digitar o 3333, item não encontrado. Ora, mas item não encontrado, eu tenho certeza que eu digitei aqui o código 3333 como sendo o código da banana. Ele não deveria dar item não encontrado. Ah, mas ele deu, sabe por quê? Porque o meu for só está indo do 1 até o 2. E eu queria mostrar isso para vocês. Tudo tem que estar casado e funcionando. Se eu tenho 3 itens, o meu for aqui tem que ir do 1 até o 3 para pesquisar os 3 códigos. Senão ele só vai fazer o looping 2 vezes, não vai nem olhar o terceiro.
Então vamos corrigir esses dois erros. O primeiro, eu coloco aqui t, a minha variável t, que é a variável do for, e eu coloco aqui para o for variar de 1 até 3. Então, a minha variável t vai variar de 1 até 3, descendo 3 vezes aqui, esse looping aqui, descendo 3 vezes, passando 3 vezes por dentro desse if. Então, vamos ver agora. Agora eu acho que tudo deve funcionar. Vamos aproveitar, vamos colocar aqui, depois dessa barrinha, vamos colocar um R dólar, para ficar mais visualmente melhor aí o resultado. Executar. Aqui está a minha tela, eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, e aí está maçã 1.2, eu vou digitar agora 1, 2, 3, 4, 6, e aparece uva 4.5, eu vou digitar 3, 3, 3, 3, 3, e aparece banana, muito bem, tudo certinho, eu posso repetir, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, e aparece de novo a maçã, eu posso botar 3, 3, 3, 3, 3, e aparece mais uma dúzia de bananas, e por aí vai. Excelente. Para a gente completar, então, está faltando o valor total aqui embaixo. Vamos colocar, então, o valor total. Colocar o valor total, viemos aqui na parte de design, escolho um label, aqui vai ser aonde vai ficar. Eu quero uma fonte maior, então eu venho aqui nas propriedades do label, em fonte, posso clicar aqui nesse botão, e ele me abre a caixa de fonte para escolher. Eu vou botar aqui um 16, que é uma fonte, talvez 18, que é uma fonte bem razoável. E vou botar em negrito, para ficar bem forte, chamando bem a atenção. Esse é o meu total. Preciso de uma descrição? Muito bem. Então, outro label aqui para descrição. Vou alterar a fonte também. Vou botar também essa fonte 18. Não vou botar negrito nela. E essa aqui eu vou inicializar ela com, vou alterar o texto dela, vou escrever total, 2 pontos. E a minha label 1 eu vou inicializar ela com 0,00. Pronto. Bom, ainda não estão somando os valores aqui. Se eu executar, aqui está, mas não soma nada. 1, 2, 3, 4, 5, ele bota aqui o valor da maçã, mas não soma embaixo. O que eu tenho que fazer para que some, eu tenho que jogar dentro aqui desse label. Que label é? Como é o nome desse label? É o label 1, aqui está, na propriedade. Eu tenho que jogar dentro de label 1 o valor da soma. Bom, então na área de código, eu tenho o valor aonde? Eu tenho o valor aqui, ó. Né? Para cada item que eu adicione no listbox 1, eu tenho que somar. Então é nesse ponto aqui, quando eu estou adicionando os itens ao listbox 1, que eu tenho que somar o valor no label 1, certo? Muito bem, então eu coloco, olha, label 1.text recebe valor T. Muito bem, vamos ver como está o nosso código então. O que eu fiz? Bom, se eu tenho que colocar uma soma, né, aqui embaixo, né, eu tenho que mostrar os produtos e mostrar a soma. Se eu tenho que colocar essa soma, eu criei uma variável chamada soma. Aqui está ela. Eu declarei essa variável soma dentro da função como single. Inicializei ela com o valor 0 e cada vez que entrar aqui, ele vai fazer
a verificação. Quando ele achar aqui o código for igual ao código do índice aqui, for igual ao código do textbox 1, ele vai entrar e aí ele vai fazer, olha, a soma anterior é igual ao valor mais a soma anterior. Então a soma nova é igual à soma anterior mais o valor que acabou de ser achado. E aí vai jogar dentro de Label 1. Para jogar dentro de Label 1, eu estou utilizando o format, né, que é aquela função que nós já aprendemos em outras aulas, que formata num formato aqui financeiro. Esse C aqui, ele tá dentro da tabela aqui do format, né? E o format reconhece que quando você bota o C aqui, que você quer o currency format, ou seja, você quer um formato financeiro. E aí ele coloca o vírgula e duas casas decimais depois, ele separa com separador de casa de milhar, faz todo um tratamento aqui de valores financeiros aqui. Então, dessa forma, você usa o C. Poderia substituir isso aqui, como a gente já viu antes, poderia, em vez do C aqui, colocar tralha, 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 vírgula, tralha, tralha, por exemplo. Né? Poderia colocar também, mas eu vou usar o formatinho que já existe próprio para isso, botando o C aqui. E aí ele vai trabalhar, inclusive vai me colocar o R dólar na frente, vocês vão ver, tá? Mas alguma coisa ainda não está funcionando aqui e é proposital. Eu quero mostrar para vocês. Vamos ver o que está acontecendo e vamos entender. Bom, aqui está a minha tela. Eu vou digitar então 1, 2, 3, 4, 5. Aparece maçã e aqui embaixo já aparece, reparem, que o format usando o C aqui como um parâmetro currency, ele já me coloca o R dólar, já me bota duas casas decimais e já me separa com uma vírgula na casa decimal. Olha que perfeito isso aqui, né? Vocês até como trabalho depois podem preparar isso também nesse display que aparece aqui. Basta utilizar aqui o mesmo format aqui em vez de str valor, vocês vão utilizar o format aqui para formatar esse valor. Ok, vamos fazer isso. Vamos preparar juntos então. Para começar, aqui tem parênteses demais. Não dá erro, mas é muito parênteses. E vamos substituir então. Vamos botar aqui o format ao invés do str, vírgula, abre aspas, o C de currency. E vamos executar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí está. Excelente. Só esqueci uma coisa. Está aparecendo 2R dólar, porque eu estou aqui já com um R dólar dentro dessa string. Muito bem, isso é fácil de tirar. E a soma? Será que a soma está ocorrendo? Vamos ver. Vamos digitar mais um. Vamos digitar 1, 2, 3, 4, 6, que é o código da uva. Custa 4,50, mas reparem que ele não somou. A soma disso aqui deveria ser 5,70 e ele não somou. Ele não somou pelo seguinte: reparem que a variável soma ela está declarada dentro dessa função. Então, quando eu saio dessa função e vou ler aqui um outro código, né, ele só vai entrar nessa função aqui de novo quando eu digitar 5 números. Como eu saí dessa função, todas as variáveis declaradas nessa função perdem o valor. Né? Mesmo que não tivesse perdendo o valor, eu só de estar entrando de novo aqui, ele já está atribuindo zero aqui do lado de fora, então quer dizer, estamos com um erro aqui. Primeiro, eu preciso segurar esse valor quando sair da função, eu preciso manter o valor de soma. O que eu tenho que fazer? Exatamente, tenho que criar essa variável, em vez de criar daqui, eu vou dar aqui um Ctrl X para remover, vou vir aqui no módulo, e vou criar ela como pública no módulo. Ela não é um vetor, é uma variável simples, diferente das outras que já existem aqui, mas ela é uma variável que tem que ser enxergada por todas as funções. Então ela tem que estar aqui dentro do módulo. Ok, com isso
eu tenho que também retirar aqui essa inicialização de soma igual a zero. Aonde eu posso inicializar a soma, meu valor de soma? Pode ser ao carregar do formulário. Então, quando eu carregar o formulário dentro de form load, eu vou inicializar essa variável aqui com soma. Ah, mas ao carregar o formulário, o módulo já criou a variável? Sim, já criou. A primeira coisa que ele faz é executar o módulo e criar todas as variáveis. Depois ele começa a executar, então, com o form load. O form load vem logo depois, que é o carregar do formulário, e aí depois os outros eventos começam em execução. Vamos ver agora como está. 1, 2, 3, 4, 5. Maçã, 1,20. 1, 2, 3, 4, 6. Uva, 4,50. A soma dos dois, 5,70. Excelente, já temos o nosso total somando. Vamos agora colocar 3, 3, 3, 3, 3. Banana, 3,33. E o valor já aparece aqui embaixo, 9,3. Só para finalizar com perfeição, vamos tirar esse R$ daqui. Vamos executar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. 3, 3, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 6. E ele vai, então, mostrando o total embaixo e os itens em cima, como um caixa de supermercado. Bom, eu espero que vocês tenham apreciado. Nós aprendemos a trabalhar com array, criamos apenas 3 itens. Como tarefa para exercitar, criem outros itens aqui e alterem esse programa da forma que quiserem aí. Mudem a formatação, pesquisem no help, que vocês aprenderam também que já existe, como pesquisar. Pesquisem os outros formatos que existem para o format, né? Não existe só o C de currency, existem outros formatos aqui numéricos, formatos para data já pré-definidos, que basta você colocar a letrinha aqui D de data, C de currency e assim por diante, e você vai já ter montado a formatação que você quer. Ele já trabalha com aquela formatação pré-definida que ele tem. Ok? Muito bem. Até a próxima aula, então.